Olá, nós vamos falar agora sobre assistencialismo e desenvolvimento social. Mas deixa eu só colocar uma basezinha aqui. O sistema de crenças, ou seja, a ideologia, determina os valores e princípios adotados pela pessoa, que por sua vez determina as suas ações e comportamentos. Toda pessoa torna-se previsível a partir do conhecimento da ideologia adotada por ela. Para mudar uma pessoa ou sociedade, nós precisamos mudar os seus valores. Isso faz da epistemologia uma das principais ciências para todos aqueles que almejam trazer soluções para a nossa sociedade. Então, a epistemologia é essa ciência que estuda as lentes ideológicas através das quais nós interpretamos a realidade. Então, é fundamental trabalhar nessa profundidade. Com o intuito de aprofundar o nosso discernimento ideológico, nós estamos estudando diferenças fundamentais entre a cultura judaico-cristã e a cultura marxista, esse marxismo cultural que hoje é tão vigente nessa geração. Ronald Reagan, ele dizia o seguinte: como é que você define um comunista? Bem, é alguém que lê Marx e Lenin. E como é que você define um anticomunista? Bem, é alguém que entende Marx e Lenin. Então a questão aqui não é apenas tomar um lado entre direita e esquerda. Veja bem, nós já temos o nosso lado, que é o lado da revelação divina através da sua palavra, da nossa aliança com Deus. Então nós vamos abordar agora sobre a cultura assistencialismo, que eu diria assim, é o cerne do marxismo, e a cultura desenvolvimentista, que é o cerne da cosmovisão bíblica. Nós precisamos de entender como essas ações, o assistencialismo e o desenvolvimento comunitário, o desenvolvimento social, como essas ações devem funcionar e relacionar entre si. Sem um discernimento específico e uma aplicação apropriada dessas ações, nós acabamos trocando os pés pelas mãos, conspirando contra a boa intenção de ajudar aqueles que necessitam. Cruamente pensando, nós temos aqui dois paradigmas diametralmente opostos. São duas formas de interpretarmos a realidade social e econômica, tentando estabelecer soluções. São maneiras bem diferentes de pensar as soluções e resolver o grande dilema da desigualdade. Ou seja, a ótica do assistencialismo e a ótica da sustentabilidade. Uma constatação importante é que a educação teológica recebida pela Igreja tem muita ênfase no assistencialismo e tem pouca ênfase no desenvolvimento comunitário. O assistencialismo, ele é mais sentimental, apelativo, imediato, sem compromissos duradouros. O desenvolvimento comunitário demanda racionalidade, disciplina, compromisso a longo prazo. Porém, essa é a base para discipular pessoas, comunidades e nações que irão discipular novas pessoas, comunidades e nações. O assistencialismo, ele ajuda muito na evangelização. Ele tem o seu lugar, não é? Eu acredito que todos nós já participamos de algum impacto de misericórdia. É impressionante como isso ajuda na evangelização, mas contribui pouco com o verdadeiro discipulado. Então, esse é um dos aspectos mais importantes de ser trabalhado na cosmovisão eclesiástica. Uma mudança no sistema de crenças aqui pode alavancar a nossa capacidade de resolver grandes questões e impactar a sociedade em vários dos seus segmentos. Então, veja bem, são dois esforços com resultados bem diferentes. Vejamos, primeiramente, aqui o assistencialismo. Existe lugar para o assistencialismo na Bíblia, obviamente. Não
o assistencialismo interesseiro e egoísta, mas o assistencialismo que vem da compaixão. Eu diria que a teologia dos milagres, ela está baseada no assistencialismo. Veja a primeira multiplicação dos pães lá em Mateus 14, não é? Tudo começa na compaixão. Jesus desembarca, ele vê ali uma enorme multidão, ele cura os enfermos, já era muito tarde, não havia comida, o lugar era deserto, eles não tinham recursos para alimentar todas aquelas pessoas, e Jesus entendeu que se eles estavam ali por causa dele, ele deveria fazer algo pelo povo. Mas ao mesmo tempo, é interessante que ele responsabilizou os discípulos. Ele pediu que os discípulos alimentassem a multidão. Quer dizer, o milagre só aconteceu a partir dos discípulos que apresentaram ali aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Mas veja bem, o assistencialismo, ele só é viável de curto prazo. Nós precisamos de entender isso. E em situações inusitadas, principalmente situações que envolvem algum tipo de calamidade pública. Então, o assistencialismo, ele tem prazo de validade e, de preferência, ele precisa de ser acompanhado de um projeto de autossustentabilidade. Óbvio que nem sempre nós podemos fazer isso. O importante aqui é entender que o assistencialismo demorado enfraquece o pobre, reforça a pobreza, ou seja, acaba viciando aquela pessoa na miséria, cria dependência, desestimula o desenvolvimento pessoal. E é dessa forma que o assistencialismo acaba se tornando um instrumento não de inclusão, mas de alienação social. Alguém já disse que o assistencialismo político humilha os fracos, engrandece os fortes e enterra o Estado. É algo realmente terrível. Uma outra coisa aqui, o marxismo, por ser estatizante, ele prima muito pelo paradigma do assistencialismo, ou seja, uma transferência de responsabilidades do povo para o governo. E isso gera um povo dominado, fraco, passivo, manobrável. Isso está na essência da mentalidade marxista, ou seja, as expectativas nunca partem da iniciativa pessoal, mas são colocadas no governo, no líder, no chefe. Assim funciona a cosmovisão, a mentalidade marxista. Então esse é o aspecto essencial da ideologia marxista, a dependência do Estado. Isso migra para outras esferas da vida, principalmente a religiosa. A máxima do marxismo é essa: dependa do governo. A máxima do cristianismo é: ame a Deus e ao seu próximo. A essência do marxismo é receber. A essência do cristianismo é dar sem esperar recompensa. Qual desses dois paradigmas te torna mais livre? Um outro ponto aqui importante é que o assistencialismo, ele pode ser bem intencionado, mas também pode ser mal intencionado. Uma injusta moeda de troca. Você dá migalhas para os necessitados em troca do valioso capital político eleitoral. Thomas Sowell, ele diz que o Estado assistencialista é a trapaça mais antiga do mundo. Primeiro, você toma o dinheiro do povo silenciosamente e depois você devolve uma parte dele ao mesmo povo, fazendo um grande alarde. O assistencialismo passou a ser usado como estratégia eleitoreira. Os políticos descobriram que isso é um dos maiores segredos para se ganhar uma eleição. Sem tirar o mérito assistencialista em relação aos que realmente precisam, mas programas como o Bolsa Família, Bolsa Presidiária, etc.,
compra barato os votos de milhões de pessoas, decidindo facilmente os resultados de uma eleição. Obviamente, essa é uma janela de oportunismo para qualquer político, mas ninguém explorou tanto isso como a esquerda, como o PT. Assistencialismo é um dos principais eixos da propaganda marxista. O pior desse jogo é que cria-se uma simbiose entre a pobreza e o interesse eleitoreiro. Quanto mais pobres sustentados pela máquina do governo, mais garantidas estarão as próximas eleições. E para garantir a vitória eleitoral, é necessário que esses milhões de pessoas sejam mantidos na pobreza e dependência do governo. Então, esse é o ciclo do subdesenvolvimento que amarra muitas nações. É difícil dimensionar o estrago que esse sofisma tem causado no mundo. Isso direciona a política de governo para um subdesenvolvimento, ou um desenvolvimento bem aquém do que se poderia ter. O assistencialismo acaba se tornando mais um pretexto do que uma ajuda de fato. Um ponto também importante aqui é que uma cultura política assistencialista que não intenciona a liberdade e o desenvolvimento do indivíduo, invariavelmente tende à corrupção. A regra é que os recursos, quando chegam na ponta, ou seja, na pessoa realmente necessitada, já foi depauperado pela corrupção logística, pela corrupção dos tantos intermediários. Então nós precisamos discernir como lidar com as pessoas necessitadas. Esse é um ponto-chave também. Precisamos saber que tipo de ajuda a pessoa e situação realmente demanda. A essência de uma genuína ajuda está em amar com entendimento. A Bíblia fala de dois tipos de pobres: os oprimidos, vamos dizer assim, dignos de ajuda, e os preguiçosos, dignos de repreensão. Os oprimidos trabalhariam se pudessem, os preguiçosos trabalhariam se quisessem. É diferente. Ambos precisam de ajuda, mas de formas diferentes. Veja bem, os oprimidos, ou seja, refugiados de guerra, refugiados políticos, vítimas de catástrofes, secas, ou pessoas que se encontram num contexto crônico de falta de oportunidade, essas pessoas precisam de socorro imediato. Precisamos direcionar esforços em relação a elas. Agora, os preguiçosos são mais trabalhosos de ajudar. Você precisa dosar a ajuda, responsabilizando-os a participar do processo, alavancando-os da inércia, deslocando a ajuda de um processo de assistência social para o desenvolvimento comunitário. Então, nós não devemos julgar o assistencialismo por quantas pessoas estão nele, mas por quantas pessoas estão saindo dele. Ronald Reagan dizia: o melhor programa social é o emprego. Então vamos agora, falamos aí um pouco sobre o assistencialismo e vamos falar sobre o desenvolvimento comunitário. É interessante que no ministério de Jesus nós podemos dizer que o assistencialismo era praticado através do ministério dos milagres. Jesus fez muitos milagres, assistindo as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento pessoal e social era fortemente ministrado através do seu ministério de ensino, principalmente as parábolas. Então, vejamos aqui essa parábola dos talentos. Jesus, ele respeita a capacidade de cada um em receber a ajuda, o investimento, mas ao mesmo tempo, ele espera que essa capacidade seja usada e não negligenciada. Lá na parábola dos talentos, Jesus fala que a um ele deu 5, a outro 2 e a outro 1 talento, segundo a sua capacidade. Veja bem, Deus não é comunista, ele não deu 5, 5 e 5, ou 2, 2 e 2, ou 1, 1 e 1. Não, ele deu 5, 2 e 1, esperando, não é,
que essa capacidade fosse usada. É assim que o reino de Deus funciona. Quem se empenha, desenvolve. Quem é negligente vai para um lugar de sofrimento, de pranto e ranger de dentes, como aquele homem que recebeu um talento e enterrou. Veja bem, em 5 segundos, a mensagem de Jesus vai do céu ao inferno, explicando que o principal motivo da desigualdade não é a falta de oportunidade ou recursos, mas a falta de responsabilidade. Fidelidade e negligência produzem resultados extremos. Então Jesus faz uma abordagem radical, que eu caracterizaria como um capitalismo selvagem. Olha só o que ele diz: ao que tem será dado, terá em abundância, e ao que não tem, até o que tem será tirado. A negligência não é neutra, é definhante. Então essa parábola ensina que a chave do desenvolvimento está na cooperação. E quem não quer cooperar vai para um lugar de pranto, vai ranger dentes, vai sofrer. Então olha só, desenvolvimento social custa caro, abrange o conceito de reforma, é trabalhoso. Esse aspecto foi a grande tacada dos reformadores. Reformar é devolver a algo ou a alguém a forma e o propósito original. Os reformadores, eles saíram das limitações de uma cultura eclesiástica assistencialista, optando pelas soluções difíceis, mas sustentáveis. O assistencialismo, que ignora o desenvolvimento comunitário, acaba conspirando contra o propósito básico de oferecer ajuda. Pode chegar um momento em que a ajuda torna-se mais prejudicial que benéfica. Em contrapartida, um projeto de desenvolvimento social bem elaborado fortalece o pobre e cria sustentabilidade para o povo. De maneira bem resumida, vejamos as 4 bases para um projeto de desenvolvimento comunitário. Veja bem, primeiro, trabalhar com a necessidade real da pessoa ou da comunidade. Segunda coisa, descobrir as oportunidades, a lei da demanda. Terceira coisa, priorizar caráter e disciplina, uma cultura de responsabilidade social. E o 4º ponto, treinamento adequado. Então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui rapidinho. Primeiro ponto é entender essa dinâmica entre necessidade sentida e necessidade real. A necessidade sentida tem muito a ver com expectativas imediatas. A necessidade real tem a ver com soluções sustentáveis. Quando o projeto social parte da necessidade sentida do necessitado e não da sua necessidade real, você só vai enxugar gelo. Nem sempre a necessidade sentida corresponde com a necessidade real. Por exemplo, o que é mais importante? Uma Bolsa Família ou um emprego? Um emprego qualquer ou um curso profissionalizante? Então, dependendo do momento e da situação, nós precisamos de entender a dinâmica da necessidade. Eu, pessoalmente, já participei de muitos esforços onde estávamos tentando resolver um problema de desenvolvimento com assistencialismo. No início é glorioso, mas depois é frustrante. Então, comunitariamente pensando, o que seria mais importante para tirar as crianças de uma comunidade pobre da marginalidade? Como é que você tira uma criança da marginalidade? Só um ensaio, né? Pensando em algumas coisas. Seria um centro esportivo, ou aulas de reforço escolar, assistência pastoral aos pais. Depende de cada situação. Qual é o ponto mais nevrálgico?
Então, estabelecer uma lista de prioridades certas é imprescindível na elaboração e execução de projetos. Obviamente, um importante princípio para você alcançar uma pessoa ou comunidade com o Evangelho é estabelecer uma conexão pela necessidade sentida, ou seja, aquilo que mais grita, que mais dói. A partir desse vínculo formado, nós precisamos de descobrir aquelas necessidades nas quais estão ancoradas as soluções sustentáveis. Por exemplo, você começa uma escolinha de futebol, mas condiciona a participação da criança ao seu desempenho escolar. Nós temos isso na nossa base da Jocum. Ou você começa dando uma cesta básica por um tempo determinado, mas ajuda essa pessoa a abrir um negócio para o qual ela tem aptidão, mas não tem os recursos financeiros, logísticos, técnicos, etc. A cesta básica é só um vínculo de identificação. O emprego é a solução sustentável. Então, esse é o primeiro ponto, é entender essa dinâmica entre necessidade sentida e necessidade real. O segundo ponto aqui é descobrir as oportunidades. Uma chave para o desenvolvimento é valorizar e descobrir as oportunidades. Deus criou um mundo abundante de recursos, de respostas e de oportunidades. Tudo isso não está longe de nós, está perto. Principalmente, está dentro de nós. Então, existem dois pontos importantes aqui. Primeiro, o assistencialismo é insustentável. Ninguém consegue manter o assistencialismo por muito tempo. Uma hora, os recursos vão se esgotar. Outra coisa, Bert Hellinger, ele diz o seguinte: não podemos trabalhar com alguém que se apresente como vítima, enquanto essa pessoa age assim, ela se mostra agressiva aos outros. O Ronald Reagan, ele dizia: não espere que a solução venha do governo. O governo é o problema. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O paradigma principal da mudança é que ela precisa de começar em nós. O principal recurso está em nós. Quando nós enxergamos isso, as oportunidades fora de nós começam a se revelar. Terceira coisa aqui, para um projeto de desenvolvimento comunitário, é priorizar caráter e disciplina. Uma cultura de responsabilidade social é fundamental. É inviável investir em pessoas que não querem abandonar a desonestidade. No início, você pode até fazer tentativas com essa pessoa, mas se essa pessoa realmente não quer abandonar a desonestidade, o processo se torna inviável. Pessoas desonestas precisam ser penalizadas. Outra chave para o desenvolvimento é responsabilizar, ou seja, incluir o empenho da pessoa na resolução das suas próprias necessidades. Não apenas incluir a honestidade, mas o empenho dela. No desenvolvimento comunitário, toda ajuda está condicionada e é proporcional ao comprometimento da pessoa, o que Jesus explicou lá na parábola dos talentos. Não sei se você se lembra, mas esse é o famoso lema dos alcoólatras anônimos. Se você quer deixar a bebida, o problema é nosso. Se você não quer deixar a bebida, o problema é seu. Não tem como ajudar uma pessoa que não quer se ajudar. Isso fere o princípio fundamental do desenvolvimento comunitário, que é a cooperação. A partir da necessidade sentida de uma comunidade, cria-se projetos funcionais, onde a própria comunidade será parte da resposta para os seus próprios problemas. Discipular é responsabilizar, é o princípio da cooperação.
Você ajuda, mas ajuda responsabilizando, investindo na formação de caráter e na iniciativa de viabilizar oportunidades de desenvolvimento. E agora então o quarto e último ponto, que é o treinamento adequado. Veja bem, um povo sem conhecimento é um povo escravo do engano. A luta contra as trevas se dá pela busca do conhecimento. O conceito espiritual de trevas está essencialmente ligado à ignorância. A principal arma contra as trevas é a educação, em todos os seus âmbitos. Então nós não vencemos o poder das trevas apenas orando. Eu não estou desprezando o poder da oração, mas para lidar com o poder das trevas, não é orando, é acendendo a luz, é trazendo conhecimento, verdades, revelação, discernimento. Então, a principal forma de fazer uma transferência de oportunidades e responsabilidades do governo para o povo é pela educação. Para você ter um povo forte, um povo consciente, um povo autovigilante, nós precisamos de educação. A Bíblia diz: o justo é liberto pelo conhecimento. Entenda por que os países influenciados pelo sistema de crenças da Reforma desenvolveram tanto. Foi com esses fundamentos que Calvino transformou Genebra, a cidade fedorenta, miserável, cheia de bêbados e prostitutas, em um modelo de desenvolvimento social. Então, veja bem, alguns pontos aqui que foram essenciais na Reforma. Primeiro, a educação fundamental. Essa é a principal política de um governo bem intencionado, é a educação fundamental. Então essa também é uma área para a qual a igreja tem um chamado. Hoje nós temos muitos ministérios, muitas igrejas que trabalham com as escolas por princípios, né? Inclusive a Jocum foi pioneira nisso, mas a grande chave da reforma foi a popularização da educação básica e a sistematização do ensino. O ensino superior, as universidades nasceram dessa prioridade. Sem essa prioridade, elas não teriam existido. O segundo ponto aqui é a educação profissionalizante. O conceito de emprego baseado na vocação. Então essa é uma chave tremenda da reforma. A sacralização do trabalho, o trabalho visto como algo sacerdotal, sagrado, avodar. O nosso trabalho é forma de expressão da nossa adoração também. Quando nós pensamos em desenvolvimento social, nós precisamos de combinar essas duas ações, viabilizar o empreendedorismo, seja ele industrial, comercial, etc., mas também investir na capacitação profissional. Não adianta a gente ter oportunidade de trabalho sem uma competência técnica. A terceira coisa aqui é a educação moral. É interessante, né? Algo que me impactou muito quando eu estive ali em Genebra e ouvindo realmente um professor tremendo da Jocum, que é o Tom Bloomer. Então ele falava que esse era um dos princípios de Calvino. Ele falava assim: os céus estão nos assistindo. Mostrando realmente que cultuar a Deus não estava limitado àquelas 2 horas no domingo, mas se estendia realmente para cada momento. Inclusive, Calvino foi o cara que inventou o conceito de segundo. Ele falava assim: cada segundo conta, cada segundo será projetado na nossa eternidade. Então, havia uma atmosfera de temor a Deus. O temor a Deus, ele eleva a qualidade do serviço ao próximo. Seja esse serviço privado ou público, você está fazendo para Deus, você está servindo o seu próximo da melhor maneira possível. Então, honestidade e respeito é a base de um povo forte. Confiança é a principal moeda. Isso é o que mais causa o desenvolvimento social. Essa é a verdadeira base, inclusive, para vencer a corrupção. E também
dentro do sistema educativo, é necessário estimular uma cultura de empreendedorismo, ou seja, valorizar ideias, iniciativas, essa mudança de paradigma de uma mentalidade subserviente para uma mentalidade empreendedora. A gente sabe que muitos sistemas de ensino, eles são projetados para fazer da pessoa um empregado e não um empreendedor, alguém que pensa fora da caixa. Atualmente se fala muito nos centros de desenvolvimento de startups, ou seja, essas usinas de novas ideias. Quando nós falamos de desenvolvimento comunitário, isso daqui é essencial, principalmente dentro do mundo digitalizado que nós vivemos hoje. E também os programas de governo para facilitar a vida dos empreendedores. Isso é o que fortalece o mercado. A coisa mais importante quando a gente pensa na economia de uma nação, de uma comunidade, é o mercado. O que fortalece o mercado? O mercado precisa de passar a ser a fonte dos recursos para todos. Empregados, empresários, investidores e principalmente o governo. Nós sabemos que o governo não gera recursos, ele apenas gasta e, no máximo, administra. Esse pensamento que o governo produz, o desenvolvimento social, cria empregos, é falsa. O principal papel do governo é criar as condições para uma melhor educação, incentivando o empreendedorismo. Então, esse discernimento entre o assistencialismo e o desenvolvimento comunitário é um divisor de águas entre uma nação subdesenvolvida e uma nação desenvolvida. Essa dinâmica entre o assistencialismo e o desenvolvimento comunitário é uma das chaves que nós mais precisamos de praticar nesses dias. Deus te abençoe.